Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sexta-feira em que estudamos o livro Memórias de um Suicida. Estamos num ponto muito interessante porque estamos vendo um dos companheiros ali do grupo de Camilo, o Mário Sobral, muito temeroso com a encarnação que ele já vislumbrava, em que ele não mais sentia as suas mãos, porque ele havia tirado a vida de uma mulher com quem ele tinha algum relacionamento. Ela era, como eles diziam, uma meretriz, não é? Mas ele devia ter um sentimento doentio, algo assim. O fato é que ele tinha esposa, tinha filhos, mas ele tira a vida dessa moça e depois se suicida. Então ele tinha um sentimento por ela muito doentio. E a dor foi muito grande porque ele machucou demais, inclusive a esposa, os filhos. Então o remorso dele era imenso. E o que ele tinha feito com a moça também era assim um sentimento de um remorso cruel, a ponto dele não sentir mais as mãos e ter certeza que reencarnaria sem as mãos, né? Ele falava, como nós vimos, Camilo, já não as sinto. Então, ele já não sentia as mãos no corpo espiritual. E evidentemente nós sabemos que o corpo espiritual é o que dá forma, é o que modela o corpo físico a ser desenvolvido, né? Então, tudo levava a crer, até pelas orientações que ele tinha tido, que ele nasceria sem as mãos. Então, isso estava trazendo para ele um temor, um receio muito grande. E ele é aconselhado a não ter desânimo. Né? O desânimo é mau conselheiro, foi dito para ele. Mas retomando da onde paramos, e se a tempo souberes, então são conselhos que estão sendo dados, e se a tempo souberes clarear o teu ser com os resplendores da confiança em Deus, da esperança na sua paternal bondade, alimentando-o de coragem e resignação, certo de que jamais te abandonará nas asperidades do caminho, reparador o amor daquele Pai que não condena, e sim ajuda a sua criatura a se erguer do abismo, e em que se deixou resvalar, poderás até mesmo sorrir à desgraça, deparar encantos ao longo do Calvário que palmilharás. Então, se ele conseguir manter-se conectado com Deus, né? Conectado com Jesus, evidentemente que essas provas difíceis pelas quais ele passará, por tudo que foi criado, né? Com o suicídio, além das provas naturais, as que foram criadas, as situações que o próprio suicídio desencadeia, mas se ele se esforçasse, ele ainda teria no coração dele o contentamento, né? É como diz aqui, sorrir à desgraça, deparar encantos ao longo do calvário que palmilharás. Porque na medida em que nós vamos superando as lutas, as dificuldades, existe um contentamento dentro do coração, né? Pela superação. Então é isso que está sendo dito a ele. A veemência com que o jovem doutor emitira as suas abalizadas advertências parecera reanimar nosso mísero comparsa, que silenciou, mostrando-se sereno o resto do dia. Eis, porém, que ao longe entreviam-se os sugestivos aldeamentos do departamento a que pertencíamos. Pensativo murmurei, sem prever que seria compreendido. Em que recanto destes encontrar-se-á o pobre Jerônimo? Então nós sabemos que eles estão mudando
do hospital para um outro instituto, né? Dentro da colônia Maria de Nazaré. E ele está pensando, onde andará o Jerônimo, né? Lembramos muito bem do Jerônimo. Em que recanto desses encontrar-se-á o pobre Jerônimo? Vosso amigo Jerônimo de Araújo Silveira encontra-se acolá, detido no isolamento, retorquiu Carlos de Canalejas, como infrator que foi dos regulamentos hospitalares. Por que dão a essa dependência a designação de isolamento? Interpelou Mário receosamente. Porque para ali são enviados aqueles cujo procedimento se contrapõe às disciplinas exigidas pelos regulamentos do hospital, os inconformados que abusariam da liberdade sem serem, todavia, verdadeiros rebeldes. Será como uma prisão. Repugna, porém, este vocábulo humilhante aos diretores da colônia, e que, ao demais, não traduziria a verdadeira natureza da finalidade a que se destina, como ainda haveis de verificar. Jerônimo encontra-se, pois, detido? Perfeitamente, a seu próprio benefício e para o bem daqueles a quem ama. Mário agitou-se, impressionado, voltando a perquirir. Como é possível compreender-se, doutor de Canalejas, que Jerônimo, esposo amantíssimo, pai extremoso, se encontre preso, enquanto eu, 2, 3, 10 vezes criminoso, permaneço entre bons amigos? E o Carlos Canalejas responde: és um espírito sinceramente arrependido, Mário. Se te deixas aconselhar pelos responsáveis, aliás, voltando, és um espírito sinceramente arrependido, Mário, que te deixas aconselhar pelos responsáveis por tua tutela diante de Maria, que deseja ser devidamente guiado a normas salvadoras, disposto que te mostras ao mais rudes sacrifícios a fim de apagar o passado culposo, enquanto que Jerônimo obsediou-se com a inconformidade e a incompreensão, apegando-se intransigentemente a todas as recordações do passado, cuja perda lamenta e da qual vive sem forças para esquecê-lo, avesso à cogitação de elementos para suavizar a situação que seria bem outra se desse a prudência da resignação. Aliás, não estivesse longos anos prisioneiro das trevas sinistras do vale, cativo em desesperos, amargando o peso férreo que te esmagava a consciência, e porventura não te conservas moralmente cativo de ti mesmo, pois tua mente desgostosa e inconsolável não proíbe ao teu coração e ao teu entendimento toda e qualquer satisfação? Surpreende-me verificar que quando morremos, poderemos sofrer, entre muitas coisas inesperadas e surpreendentes, o fato de nos vermos arremessados a uma enxovia. Murmurei contrariado com a novidade que se me figurou absurda. Então, o Camilo, achou absurdo Jerônimo estar no isolamento. Carlos, porém, delicada e bondosamente, conquistou meu raciocínio como conquistar o coração, apenas com essa sensata e lógica exposição.
Em primeiro lugar, Camilo, és tu que te referes à enxovia quando eu apenas tratei de um isolamento, pois o vocábulo prisão tornava-se impróprio para a finalidade que ali se verifica. Em segundo lugar, convinde todos vós que não deveria constituir surpresa a existência de prisões aqui no além-túmulo. Fostes homens de muitas letras, pensadores eruditos, profundos dialéticos, e tal ignorância se torna notável justamente por serdes esclarecidos. Pensamos aqui muitas vezes, depois que chegamos a compreender as atuações gerais dos espíritos desencarnados inferiores, sobre o que seria a humanidade terrestre se não existissem repressões nas sociedades espirituais, uma vez que mesmo havendo-as hordas sinistras de malfeitores do plano invisível atacam a todas as horas os homens incautos que lhes favorecem o acesso, contribuindo para suas quedas e para a desordem entre as nações. Então, ele está dizendo que, num primeiro momento, se estranha, né? Mas logo se percebe, como ele percebeu, a necessidade, né? Pensem, como ele diz, se não houvesse ali esse movimento de retê-los, né? Em ambientes apropriados, da onde não podem sair, o que seria da humanidade que já se vê, né, junto de tantas influências nocivas? Imagine então se os cuidados não fossem tomados. Na Terra, há quem não ignore a realidade que acabais de descobrir aqui e que tanto parece desgostar-vos. Jesus referiu-se a esse importante fato várias vezes e até mesmo aventou a possibilidade de se atar o delinquente de pés e mãos. As religiões insistem em apregoar tão sombrio ensinamento e, conquanto o façam imperfeitamente, nem por isso deixam de prever uma realidade. Por sua vez, a terceira revelação, que na Terra já há alguns anos vem apresentando extensas reportagens do mundo invisível, põe a descoberto para o entendimento de qualquer inteligência impressionantes pormenores a respeito da palpitante realidade que até mesmo os povos mais antigos aceitavam e compreendiam na sua justa expressão, como verdades dignas de respeito. Se vos surpreendeis neste momento com a informação de que vosso amigo se encontra detido no isolamento dos rebeldes, será porque nunca vos preocupastes com assuntos realmente sérios, preferindo nortear vossos peregrinos dotes intelectuais para os declives das frivolidades improdutivas, próprias das sociedades humanas que se comprazem na ociosidade mental, na inércia do comodismo intelectual. Calei-me contrafeito, rememorando efetivamente não poucas referências que a tal respeito obtivera quando homem, através de leituras e estudos, mas às quais não prestara senão relativa atenção, pois enseguecido pela vaidade de supor-me sábio, prudente e lógico, considerava as filosofias religiosas em geral fontes
suspeitíssimas do interesse coletivo que as ideara, reservando respeitosas deferências apenas para os santos evangelhos, os quais reputava excelentes códigos de moral e fraternidade, estatuídos com efeito por um homem superior, que se apresentaria como o padrão modelo da humanidade, porém excessivamente místico para poder ser imitado por criaturas em choques perenes com esmagadores obstáculos, tanto que, para o meu doentio entendimento, virulado pela ignorância presunçosa, que fora do próprio âmbito azedado pelo orgulho, só trevas pôde deparar, falir a ele próprio na prática das normas áureas que expusera, pois deixara-se vencer num patíbulo infamante, enquanto a humanidade continuou resvalando para a sequência de insondáveis abismos. De Canalejas, porém, continuou atraindo-nos com a conversação. Ao demais, por que não existiria deste lado da vida prisões e rigores, se há cá maior porcentagem de delinquentes que do lado de lá? Pois grandes erros existem cometidos pelos homens, contra os quais não há penalidade estatuída na jurisdição humana, mas os quais, sobremodo, pensam nos incorruptíveis estatutos da justiça do além-túmulo. Outros sim, quantos crimes deixam de receber corretivos na terra, não obstante haver para eles penalidades na mesma jurisdição terrena? Ou pensais, poderia o homem viver a revelia da justiça ao sabor das próprias inconveniências? Porventura julgais que a morte transforme em bem-aventurados a quantos se excederam na prática de desatinos no mundo material? Enganai-vos, o homem que viveu como ímpio, desafiando diariamente as leis divinas com atos desarmoniosos em desfavor de si mesmo, do próximo e da sociedade, em chocante desrespeito ao futuro espiritual que o aguarda, entrará como ímpio, como réu, que é, no mundo das realidades, onde será punido pelas consequências lógicas e irremediáveis das causas que criou. Daí, o que vedes aqui, ou em outras regiões em que prolifere o elemento espiritual inferior, e também no próprio cenário terreno, porquanto a terra oferece à jurisdição divina campos vastíssimos para o exercício das penalidades necessárias aos seus réus. Acúmulo de sofrimentos, lutas árduas, incontáveis, no sentido de apagar das consciências culpadas os fogos dos remorsos alucinadores. E como, nas estâncias sombrias do invisível só ingressam espíritos criminosos a se julgarem ainda homens voluntariosos e prepotentes, querendo continuar a agir em prejuízo do próximo e de si mesmo, a necessidade de rigores se impõe, como na sociedade terrena sucede com aqueles que infringem as leis humanas, pois é bom que saibas que as organizações terrestres são cópias imperfeitas das instituições modelares da espiritualidade. Deslizava o veículo, já se aproximando da meta para a qual nos dirigíamos.
Caiu o silêncio em torno, conservando-nos todos nós pensativos com o que acabáramos de ouvir. Tão simples, tão real se apresentava aquele mundo astral que sua mente, que sua mesma realidade, sua impressionante simplicidade contribuía para a confusão de nos julgarmos homens quando éramos espíritos, né? Então havia momentos que eles não conseguiam sentir-se espíritos de tão humanizados ainda que estavam, não? A torre de vigia desenhava-se como incrustada nas camadas acinzentadas da cerração, trazendo à lembrança antigas fortalezas da Europa. Majestosa e sugestiva, infundiria respeito, se não pavor, ao transeunte das vias do invisível que lhe desconhecesse a finalidade. Acompanhados dos guias que levávamos, obtivemos passagem livre em seus pórticos. Comoção penosa precipitou, vibrações de angústia em nosso ser acovardado pelas recordações dos dissabores suportados, pois dir-se-ia que aquele ambiente pesado e sombrio falava à nossa alma dos dramas vividos nas penumbras do Vale Sinistro. Então eles eram ainda muito apegados ao passado. É importante que aprendamos, definamos nossa casa mental com os cuidados necessários para que do passado guardemos as experiências que nos ajudam no processo evolutivo. A consciência do erro cometido, a necessidade de se colocar em condições para reparar aquele erro, junto do mesmo a quem ferimos ou por outras formas de outros tantos que se aproximam de nós e já temos a oportunidade de iniciar um resgate junto de outros. E quando chegar aquele que traz maiores dificuldades, né? Proporcionando muitas vezes reencontros mais difíceis, já se estará habilitado para tal empreitada, porque treinou-se antes no exercício de doação, no exercício de doar do tempo, do pensamento, dos sentimentos do coração. Exercício, aí vamos nos preparando. Desse exercício, nos prepararemos para enfrentar as situações mais delicadas, aqueles cuja presença já poderia nos causar até repulsa. Então, como eles, né, o Camilo vivia muito do passado, então só pensar naquele vale sinistro já trazia muito desconforto. A torre era, como sabemos, dependência do Departamento de Vigilância e, conquanto tivesse direção autárquica, havia ela de trabalhar em harmonia com a direção geral daquele departamento em coesão perfeita de ideias e fraterna solidariedade. Seria o posto de maior responsabilidade de toda a colônia, se ali pudesse existir algum menos responsável que o seu congênere, porque situada em zona perigosa do astral inferior, rodeada de elementos nocivos e perturbadores, sendo dever seu a estes combater, desviar, impedindo o assédio de espíritos assaltantes, encaminhar para outras paragens infelizes, perseguidos por obsessores que a todo custo na colônia se desejassem abrigar, o que não seria possível, porquanto tratava-se de local especializado para alojamento de suicidas.
A direção interna achava-se a cargo de um ex-sacerdote católico português. Também havia muito iniciado dos templos de ciências da Índia. Sob sua orientação, serviam vários outros condiscípulos não iniciados, obedientes, porém, aos mais exaustivos labores em regiões inferiores, serviços por eles próprios escolhidos voluntariamente, como expiação pelos desmandos com que haviam tratado os interesses do Evangelho do crucificado quando na terra, investidos da alta dignidade de pastores de almas, e a qual haviam conspurcado com a mentira, a hipocrisia, as falsas e ardilosas interpretações. As funções de diretor, todavia, eram apenas internas, limitadas a uma fiscalização, assistência de maioral, as providências para a defesa cabiam à sede central do departamento. Então, eles estão ali, nessa região da Torre de Vigia, que tem um trabalho árduo por estar numa região muito difícil, sempre tendo que combater, não permitir a entrada de espíritos revoltadíssimos. Então, todos os cuidados tomados para que aqueles que já carregavam tanta tristeza, tanta amargura, tanta decepção, pudessem ir aos poucos se recompondo. Então, saindo do hospital, o primeiro ambiente foi a Torre de Vigia, que vigia o quê? O Vale Sinistro, onde eles estiveram ali por um bom tempo. No hospital foram 3 anos, como vimos, né? Lá no Vale dos Suicidas, cada um ficou o seu tempo, não tenho na mente se foi descrito o tempo, creio que não, mas ficaram ali o suficiente para serem percebidos, né, pelos vigilantes da torre, e tão logo apresentaram condições de serem acolhidos no Hospital Maria de Nazaré, tal se deu. Então, nenhum seria esquecido, né? Vigilância constante, pronta para detectar aquele que já se mostra em condições de ser acolhido no hospital, como aconteceu com esse grupo de Camilo. Ficaram 3 anos ali em condições muito difíceis, mas foram superando, o desejo da reparação é intenso, por isso que estão tendo essa bendita oportunidade de recomeçar, de reconstruir-se diante dos erros passados, da fala tão indevida sobre o próprio Jesus, sobre Deus. Quantas vezes usamos um nome em vão, E estamos agora, aos tempos do Consolador, podendo nos colocar, e todos nós podemos nos colocar, como mensageiros. O que são os mensageiros? São os médiuns, Os médiuns trazem ali as percepções, a comunicação, daí o termo mensageiro. Reflitamos muito, mas sempre guardando no nosso coração o contentamento. Jamais nos deixarmos levar ou embalar pelo desânimo destruidor. Reflitamos muito e em nossas preces sempre pedirmos por todos os suicidas, por todos os que têm ideias e tendências ao suicídio. Que a paz de Jesus, de Maria de Nazaré, inunde a todos os nossos corações. Que fiquemos em paz.